Amém, graça e paz. Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele pelo nosso dia, pela nossa semana, amém? Feche os teus olhos, vamos aproveitar esse tempo e falar com o nosso Deus. Pai amado, nós glorificamos a Ti, rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. No tempo oportuno, na medida certa, da maneira certa, o Senhor sempre nos instrui, nos ensina e nos faz crescer cada dia mais, Deus. Senhor, que nesta oportunidade, nesta noite, o Senhor possa falar mais uma vez pelo Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, que é Cristo manifesto a nós, vivo, como é declarado em Hebreus 4:12, e eficaz, transformando e mudando as nossas vidas. Que o Senhor possa nos levar a uma compreensão ainda maior do Teu querer e da Tua vontade, Deus. Assim nós oramos e consagramos a Ti este tempo que dedicamos à comunhão com a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, ensina-nos, faz-nos compreender e enxergar o Teu querer acima de todas as coisas, Deus. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus 25. Amém? Seguindo a nossa sequência aí, de estudo de parábolas, hoje nós vamos falar sobre uma parábola bem famosa, a parábola dos talentos. 25. Mateus capítulo 25. Não Marcos, Mateus. A partir do versículo 14 nós iniciaremos a nossa leitura. Amém? Mateus capítulo 25, versículo 14 diz assim: Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Jesus começa essa parábola dizendo o seguinte: que um homem, um senhor, e nós sabemos que essa parábola significa sobre ele partindo. Jesus um dia saiu desta terra e ele deu responsabilidades, ele dividiu o que ele tinha, distribuiu aos homens, para que aos homens fosse dada uma responsabilidade que até então o homem não tinha. E a Bíblia deixa muito claro aqui no versículo 15 que ele dividiu os seus bens, que chama inicialmente de bens, patrimônio, e ele dividiu segundo a capacidade, porque é fato, é notório, é evidente que nós somos diferentes, que as pessoas têm capacidades diferentes, porque se todos tivessem a mesma capacidade, não haveria vencedor numa corrida, porque com certeza os treinos, a dedicação e o esforço da grande maioria dos atletas de alto nível é muito semelhante. O que muda é não quanto treina, mas o que muda são várias outras situações que beneficiam a cada um dos atletas que assim conhecemos. A ergonomia, a estatura, tudo isso influencia, nós somos diferentes. E o Senhor, sabendo disso, dividiu os seus bens de forma diferente. É muito claro e notório que Josué, apesar de substituir Moisés, não tinha a mesma capacidade que Moisés. Nós vemos. E Josué não teve que enfrentar os desafios que Moisés enfrentou. Percebe que mesmo um homem sendo usado por Deus, um instrumento de Deus, produzindo frutos, com um campo mais preparado como Josué pegou, não é capaz de produzir o que Moisés produziu. E isso tem alguma interferência no reino de Deus? Nenhuma. Isso não é um problema para Deus.
Não existe problema nenhum para Deus o quanto Paulo é capaz de produzir e o quanto Pedro é capaz de produzir e a diferença entre eles. Isso não importa para Deus. É nítido, claro e notório a diferença entre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas os 4 são servos de Deus, bons e fiéis, mas produzem diferente. E isso os faz ser melhor e maiores, o texto vai falar também. Vamos seguir. Versículo 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. 18. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. É interessante, a capacidade deles são diferentes, é óbvio, nós vemos, percebemos. E mesmo aquele que recebeu 5 talentos, ele foi, trabalhou, granjeou mais 5 talentos. Aquele que recebeu 2, granjeou, trabalhou e conseguiu mais 2. Porém, aquele que tinha apenas 1 talento, não fez nada. Ele escondeu, cavou e escondeu, porque temia o que o Senhor poderia fazer se ele viesse a perder. É o que ele vai descrever mais à frente. Versículo 19. E muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E olha o que o Senhor responde para ele, versículo 21. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco. Não é assim que está escrito? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Versículo 22. E, chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjeei outros 2 talentos. E disse o seu Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Entende que o que Moisés fez, comparado ao que Josué fez, foi mais, mas para Deus ainda é pouco. Não porque Deus é insaciável na sua expectativa para conosco, não, porque não importa o quanto venhamos a trabalhar e produzir, nunca, querido, será suficiente, equiparado ao que Deus fez por nós. Não importa o quanto Moisés fez, não importa o quanto Daniel fez, não importa o quanto Paulo fez, ainda é pouco. E o Senhor fala isso: olha, você que recebeu 5, que mais recebeu e produziu muito, Ele fala: você foi fiel nesse pouco que eu te dei. Mas não foi pouco, foi muito aos nossos olhos. Para Deus não. Para Deus tudo, amados, que nós viemos a produzir e fazer é pouco. Não porque Deus é ingrato com o nosso esforço, não, porque é um comparativo com aquilo que nós recebemos. Nós sempre vamos receber muito mais do que possamos dar. Por mais que um filho possa ser bom e fiel, e honre o seu pai e a sua mãe até a sua velhice, e faça tudo pelos seus pais, não se compara o que os pais fizeram por ele. Mesmo que em termos de tempo, seja muito mais anos os filhos se preocupando com o pai, cuidando do pai e da mãe, ainda é pouco. Foi o pai e a mãe que deu a vida, foi o pai e a mãe que alimentou, foi o pai e a mãe que cuidou quando estava doente, foi o pai e a mãe que, se não fosse por eles, ele nem vida teria. Foi o pai e a mãe que disciplinou, que ensinou, que criou. E mesmo que o filho se torne uma árvore frutífera, ele sempre vai ser, sempre vai oferecer, sempre vai recompensar abaixo daquilo que os pais fizeram. É o ciclo. Mas esse filho vai ter filhos, e ele vai poder retribuir desta forma, e vai entender a diferença entre criar um filho e ser criado.
Quando Jesus traz essa parábola, Ele quer nos mostrar não somente que não importa o quanto venhamos a produzir, muito ou pouco, aos nossos olhos, para Deus todos são iguais, todos recebem a mesma recompensa, todos herdam a mesma vida eterna, todos vão morar com Cristo por toda a eternidade do mesmo jeito, não tem melhores e piores. Se você observar a tratativa do Senhor para com esses dois, é igual. E eles têm resultados diferentes, números diferentes, mas para Deus não existe essa diferença, são iguais. Mas chegamos no foco principal da parábola, o terceiro servo, e ali vamos falar, vamos lá. 24, mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, e que ceifas aonde não semeaste, e ajunta aonde não espalhaste, e, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Eis aqui tens o que é teu. Nós falamos recentemente sobre a vitimização, tão comum nos dias de hoje, e esse servo tem esse vírus da vitimização correndo nas suas veias. Ele coloca a culpa no Senhor. O Senhor é um homem muito duro, o Senhor é um homem muito severo, e eu tive medo de perder aquilo que é seu, e por causa deste medo, que é oriundo da sua forma, da sua maneira dura, firme, rigorosa de tratar os seus servos, eu tive medo. E aí o que eu fiz? Eu escondi para não perder aquilo que é seu. Ele não assume a sua responsabilidade. E isso é muito comum, queridos. Eu sou uma pessoa que sou muito observadora das pessoas, de todo mundo que está à minha volta. Eu observo muito como as pessoas falam, o que elas falam, como elas se comportam. E sem sombra de dúvida, uma das coisas mais recorrentes e frequentes, que se você começar a analisar, você vai perceber à sua volta, é que as pessoas, até mesmo quando aparentemente reconhecem os seus erros, sempre tem uma justificativa. Não, eu errei, mas eu errei porque você fez isso. A culpa nunca é sua. Ela nunca, entenda o que é, 100% sua. Por que o arrependimento é tão precioso? Porque o arrependimento é o reconhecimento de 100% da culpa, única e exclusivamente só sua. Ou você vê Davi responsabilizando Batseba, dividindo uma parte, pelo menos os 15%, Batseba, assume aí, eu fico 85%, não tem problema. Não, a tratativa dele com Deus, as orações dele com Deus, o salmo que cita tudo isso, ele nem menciona Batseba. Isso é arrependimento. Senhor, eu errei, mas eu errei porque olha a mulher que o Senhor me deu. Senhor, eu errei, mas eu errei porque eu tive medo. E por que eu tive medo? Porque o Senhor é duro, porque o Senhor é severo, porque o Senhor não passa a mão na cabeça dos outros. No fim, parte da culpa, Deus, é sua. Parte da culpa, Senhor, é sua. Se o Senhor fosse mais gente boa, pegasse mais leve com a gente, eu não teria medo de ter arriscado, e aí eu teria granjeado esses talentos. É o que, queridos, a vitimização é um sentimento diabólico, terrível. A vitimização é o que impede os homens hoje de entender e compreender o arrependimento. E o que é o verdadeiro arrependimento? Se eu cheguei a este buraco, é por minha responsabilidade, é por minha culpa, é por minhas decisões, é pelo meu fracasso, é porque eu me acovardei, eu tive medo, não porque o Senhor é isso, eu me acovardei. Não é isso que ele fala. Ele responsabiliza o Senhor dele, ele responsabiliza o seu Senhor. Tá, eu não granjeei, mas eu não granjeei porque o Senhor bota medo, porque o Senhor é um homem duro. Enfim, eu não quero tratar sobre isso hoje, até porque recentemente falamos sobre esse texto e usamos ele como uma base para falar sobre a vitimização. Eu quero usar outra referência do que está aqui. Entenda o seguinte, queridos, eu não sei se com você foi assim, mas comigo durante muitos anos foi assim acerca desta parábola. Eu cresci ouvindo e aprendendo na igreja que esta parábola significa que você precisa ganhar almas para o Senhor.
Você precisa granjear talentos, e granjear talentos é ganhar almas para o Senhor. E isso é uma grande mentira. Não existe isso na Bíblia. Nenhum homem sequer tem a capacidade de ganhar uma alma para o Senhor. Porque quem convence um homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem ensina todas as coisas é o Espírito Santo. Por mais que você possa vir aqui, por mais que você possa nos assistir e falar que você aprendeu alguma coisa comigo, eu quero te avisar, não se engane, você não aprendeu nada comigo. Se você aprendeu alguma coisa através de uma ministração na qual eu fui usado pelo Senhor, foi porque o Espírito Santo testificou aí dentro. Nem esse mérito eu tenho, porque a Bíblia diz que é Ele que ensina todas as coisas, não a maior parte, não a metade das coisas, todas as coisas. É Ele que te faz lembrar no dia de amanhã, no meio da ocasião e do problema. Ele é que te faz lembrar. Pastor, esses dias eu lembrei de uma pregação sua. Não foi você que lembrou, e nem era minha pregação. A Bíblia diz que é o próprio Espírito Santo que te faz lembrar. Nem essa capacidade você tem. Não existe nenhuma capacidade em nós de converter alguém a Cristo. Nenhuma. Muito menos de ganhar uma alma para Deus. Nenhuma. E eu cresci ouvindo que esses talentos é ganhar alma para o Senhor. Quantas almas você já ganhou para o Senhor? Essa pergunta está errada, porque é impossível alguém ganhar uma alma para o Senhor. Mas os talentos estão aqui. A Bíblia fala sobre essa história de que esses homens granjearam talentos. Pois bem, queridos, então vamos entender. Primeiro, o texto é muito claro em mostrar a espécie. O que é isso? O fruto se dá pela sua espécie. Se você pegar uma semente de melancia e plantar, o que vai nascer? Abacaxi? Não, melancia. Não tem como nascer outra coisa. Isso foi determinado lá em Gênesis. É segundo a sua espécie. Bom, se ele deu 5 talentos, e os talentos significam almas, vidas, significa que Deus deu 5 vidas para esse primeiro servo? Ele ganhou 5 vidas. Ele pode morrer, ressuscitar, 5 vezes. E aí é por isso que ele tem a obrigação e o dever de granjear mais 5 vidas para Deus? Não. O texto é muito claro dizer que Deus deu dele. O Senhor deu seus bens. Deu algo que é dele, que pertence a ele. Não é almas, vidas. Não tem como. O que significam os talentos, queridos? Primeiro vamos entender que é segundo a sua espécie. Segundo, é necessário compreender que de quem são os talentos? Do Senhor. Volta para Ele. O texto vai nos mostrar que este servo que devolve esse único talento não alegra e não agrada em nada ao seu Senhor. Devolver aquilo que é seu não tem mérito nenhum. Quando você empresta uma roupa, quando você empresta o seu carro para alguém, não é mérito nenhum essa pessoa devolver em perfeita ordem, do jeito que ela recebeu. Apesar disso já ser uma grande conquista nos dias de hoje, não existe mérito nenhum. Estou te devolvendo o teu carro, hein? Do jeitinho que você me emprestou, tá bom? Você vai me dar, não vai nem me agradecer? Não vai me recompensar porque eu estou te devolvendo do jeito que você me emprestou? Porque não existe isso. É meu. Já é meu. Não é mérito nenhum você me devolver aquilo que é meu. Olha o que o Senhor responde a este servo. 26. Respondendo, porém, o seu Senhor disse: mau e negligente. Não tem elogios para ele. Mau e negligente servo, sabes que ceifa onde não semeei e ajunta onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ele haverá pranto e ranger de dentes. Percebe que o objetivo e o foco do texto é mostrar que o problema deste servo é inutilidade, não é o que ele produziu. Quem fez 5, para Deus fez pouco. Quem tinha 2 e fez 4, para Deus fez pouco.
Deus não está preocupado com o número, com o resultado, até porque no ano passado falávamos sobre isso. Se você observar friamente a Bíblia, você vai ver que em números, todos os ministérios na Bíblia são fracassados, se você olhar para os números. Não são? Quantas almas, ao longo das suas centenas e centenas de anos que Noé viveu nessa terra, foram salvos pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pelo seu testemunho? Ele mais 7. E os 40 anos de Moisés dedicados à obra de Deus, depois de 40 anos só chegou 2 do outro lado, só 2. Moisés, eu te dei 2 milhões de pessoas, esse é o número que os judeus estimam, e depois de 40 anos só tem 2, o resto morreu tudo no deserto, Moisés. Ixi, quero ver você prestar essa conta para Deus aí. E Elias, que transparece toda a sua angústia, porque ele fala assim: estou chegando nesse estágio da minha vida ministerial e não tem ninguém comigo, estou sozinho. E Daniel, que passa 80 anos na Babilônia, e registros bíblicos, parece que ninguém se converte pelo seu testemunho, pela sua ajuda, pela sua ministração. O único no texto de Daniel que se converte é Nabucodonosor, mas no capítulo 3 mostra que ele foi impactado não pela vida de Daniel, pela vida de Ananias, Misael e Azarias. Olha quem foi Daniel, e olha quanto resultado ele alcançou para o reino de Deus em termos de número. Foi um fracasso, total fracasso. Vai ver Jeremias então, vai ver Ezequiel, vai ver Amós, Obadias, é mais assustador ainda. E o apóstolo Paulo, que chega no capítulo 1 da segunda carta a Timóteo, e que chega também nessa mesma carta no capítulo 4, e ele fala o quê? Sozinho. Eu lutei por tantas pessoas, dei minha vida pela igreja, e ninguém veio me visitar, ninguém não acompanhou nem o meu julgamento, ninguém veio aqui, tirando o Onesíforo que veio me visitar, ninguém, Timóteo, veio me visitar. Um homem que se dedicou ao reino, o que sobrou para ele? Solidão. Por isso que o reino de Deus não tem a ver com números. Quantas pessoas estavam ao lado de Cristo no momento mais difícil para consolá-lo? Ninguém. Ninguém. Por isso o ministério, a vida com Deus não tem a ver com números, nem com resultados, com quantas almas. Pode, querido, chacoalhar essa árvore aí, não fica um, não fica. E aí o Senhor fala: qual é o problema? O problema não é o quanto você produziu, o problema não são os números, o problema é que você foi inútil, você foi infrutífero, você não fez nada do que eu te dei, nada. Você teve muito tempo, a Bíblia diz que depois de muito tempo ele voltou, e o que esse cara fez? Nada. Os talentos são de quem? Do Senhor. Fica aí ainda em Mateus 25, coloca um marcador aqui, eu não sei se você tem aquela fitinha, e avança até o livro, depois de 1 e 2 Coríntios, você vai chegar no livro de Gálatas, avança até o livro de Gálatas, até o capítulo 5, e você vai entender o que são esses talentos. Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, versículo 22. Olha que interessante, vamos ler. Gálatas 5, 22 diz assim: mas o fruto do Espírito Santo, Espírito letra maiúscula, de quem que é o fruto? Não é dos homens, é do Espírito Santo. Que fruto é esse do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, não há condenação. De quem é esse fruto? Do Espírito Santo de Deus. É lindo, queridos, presta atenção no que eu vou dizer aqui, ó. É muito lindo isso.
pastor, quero dar um testemunho. A pessoa sobe aqui e fala assim: pastor, era uma pessoa, antes de Cristo, muito rancorosa. Eu era ruim. Eu não tinha compaixão por ninguém. Eu tinha raiva das pessoas, eu odiava as pessoas. Mas depois que eu conheci Cristo, hoje eu sei o que é o amor. E eu sou uma pessoa que eu amo tanto a Cristo que eu não sinto mais isso pelas pessoas. Que bom. Pastor, eu era uma pessoa que eu era perturbado de espírito, eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir. Eu vivia sendo perturbado, eu não tinha paz, mas aí eu conheci Cristo. E hoje eu durmo que nem uma pedra, eu tinha insônia, hoje eu tenho uma paz, eu apago. Eu era uma pessoa depressiva, pastor. Deus sabe, eu era depressivo, era uma pessoa triste, andava cabisbaixo, brocochô. Mas aí depois que eu conheci Cristo, eu fui tomado de uma alegria, de bom ânimo, que hoje não tem um dia em que eu não acordo agradecendo a Deus. E aí você acha que esse testemunho vai te levar para o céu. Você vai chegar lá, vamos prestar conta? Vamos prestar conta. Volta lá em Mateus 25, volta lá. Vamos prestar conta? Tá bom, vamos lá, Diogo. O que você tem aí? Então, Senhor, eu era uma pessoa perturbada e o Senhor me deu da sua paz. Eu não amava ninguém, eu tinha raiva do mundo, mas hoje eu fui tomado de um amor. Eu era uma pessoa que, era muito triste, depressivo, e hoje eu sou uma pessoa feliz. Aí o Senhor olha para mim e fala assim: que legal, Diogo, mas tudo isso é meu. Nós lemos lá, de quem que é o fruto? Do Espírito Santo de Deus. Tudo bem, Diogo, que bacana, mas não tem mérito nenhum, isso aí é meu, fui eu que coloquei em você, faz parte. Você é meu servo, vou te dar minhas ferramentas. O que ele vem questionar? O que eu fiz com isso? Diogo, você não tinha paz, eu te dei da minha paz, mas você nunca foi um pacificador. Quando você via briga, você jogava lenha na fogueira. Você nunca foi lá se reconciliar. Você nunca quis pacificar as pessoas. Você via uma pessoa triste, abatida, você olhava e falava assim: deve estar passando por algum problema. Está triste. Eu não te dei da minha alegria, por que você não foi lá levantar o ânimo dele? Por que você não foi lá alegrar ele? Por que você não amou? Por que você não perdoou? É isso que nós vamos ser cobrados pelo Senhor. Não é se as vidas foram alcançadas e se renderam a Cristo, porque você falou Jesus te ama para elas. Eu garanto a vocês, isso não vai ser cobrado de ninguém. Ache um meio versículo, nem precisa ser inteiro. Ache um meio versículo, até fora de contexto, fica à vontade. Ache um meio versículo que diz que Deus vai vir perguntar para você: quantas almas, quantas vidas você ganhou para mim? Isso não existe. Mas a minha Bíblia está recheada de exemplos que mostra que Ele vem para cobrar o que? Nossa atitude, nossa postura. Inútil. Você se gaba de ser uma pessoa hoje que experimenta e desfruta da alegria de Deus, da bondade de Deus, da paz de Deus, mas o que nós vamos apresentar para Deus é o quê? É o que nós fizemos com isso? O que você fez com isso? Você acha que chegar lá e devolver o talento que é dele, você vai ter algum mérito? Não tem mérito nenhum. Não, mas olha, né? E é interessante como as pessoas se empolgam, ficam felizes de falar: mas eu era uma pessoa e hoje eu sou outra, bem melhor. Fruto do Espírito, você não tem mérito nenhum. É fruto do Espírito. O que você vai apresentar para Deus não é isso, é o que você fez com isso. Não, Deus foi bom comigo. E o que você fez? Eu fui bom com as pessoas. Deus me deu muitas alegrias. O que eu fiz? Eu trabalhei para dar alegrias para as pessoas. Deus me tirou de um charco de lodo, de angústia, de perturbação. E o que eu fiz? Eu procurei levar paz à vida das pessoas. Eu procurei aliviar a carga delas.
É isto que nós vamos apresentar. Se você acha que não é, que esses textos não têm conexão nenhuma, vamos continuar a leitura aqui de Mateus 25? Lemos até o versículo 30, certo? Versículo 30 acabou, o assunto acabou? Não, o assunto não acabou. Olha o versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros. Ele vai separar um do outro. Como o pastor aparta os bodes, as ovelhas. 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estava estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e vestiste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e foste ver-te? 40. E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Interessante que o resultado dessas ações não aparece no texto. Em nenhum momento o Senhor fala assim: sabe por que você é uma ovelha e não bode? Porque a pessoa que você visitou na prisão se converteu. Porque o enfermo que estava no hospital foi curado. Porque aquele que estava com fome, você deu de comer, se converteu e desceu às águas do batismo, e hoje foi alcançado. Percebe que o texto nem menciona a consequência se esses atos geraram algum resultado efetivo, de conversão, de mudança de comportamento em quem recebeu visita, em quem foi alimentado, em quem foi vestido, em quem foi tratado no hospital. O texto não dá importância nenhuma para o resultado. O texto dá importância para a atitude. E o que nós vamos, queridos, em todos esses exemplos, o que nós estamos vendo aqui? Presta atenção comigo. O que nós estamos vendo aqui? Amor. Estrangeiro. Sabe que você chegar num país, não conhecer ninguém, numa cidade, e não ter ninguém, não ter para onde ir, e uma pessoa vir e te ajudar, e te orientar, e te direcionar para tudo. Olha, vem aqui, eu tenho esse lugar, não come aí não, viu? Não fica nesse bairro, esse bairro é perigoso, é isso. Queridos, é tudo que um estrangeiro quer. Alguém que de forma genuína, com amor, com compaixão, guie ele nessa nova empreitada. Foi isso que você fez. O que nós estamos vendo aqui? Amor. É estrangeiro, quando chega alguém, eu estou falando, queridos, assim, já viajei para fora do país, e teve momentos que a gente estava ali, né? Eu lembro a primeira vez que eu viajei para os Estados Unidos, e quando a gente chega no hotel, estamos preocupados ali, né? Porque a primeira vez, nossa, já estava um pouco tarde, não sei se meu pai e a Jéssica vai lembrar disso, estava um pouco tarde, a gente chega na recepção do hotel, a gente nunca, e assim, a primeira viagem nossa, e a gente nunca viajou com CVC, companhia, nada disso, a gente comprava as coisas e se virava. E chegamos lá preocupado tal. Quando eu lembro quando eu cheguei na recepção do hotel e eu fui falar com a primeira pessoa que eu vi, era uma brasileira, a Mimi, lembra dela? Ela, vocês são brasileiros? Aí toda aquela preocupação já foi um alívio. Ela, não, pode deixar que eu vou ajudar vocês, ingressos, a gente acomoda vocês, deixa aqui. Uma pessoa que fala a sua língua, que entende a sua necessidade, que vai te ajudar, que vai compreender. Querido, aquilo é um refrigério, aquilo é um alívio. Jesus fala assim: olha, vocês se preocuparam, vocês amaram, vocês foram bons, vocês foram benignos, vocês foram pacificadores. Tudo que nós estamos lendo aqui é o que está escrito lá em Gálatas. Vocês entendem por que vocês são ovelhas e não são bodes? Vocês entendem por que vocês vão ser salvos?
Porque vocês granjearam o que eu dei amor e vocês amaram, eu fui bom e vocês foram bons, eu dei paz e vocês foram pacificadores. Mas o que é o reino de Deus para muitas pessoas? O reino de Deus para muitas pessoas é o quê? É resultado, números, ações. Gravem bem o que vocês acabaram de ler aqui. Gravem bem o que as ovelhas falam para o Senhor. Senhor, quanto é que nós fizemos isso pelo Senhor? Existe uma diferença muito grande entre essas ovelhas e os bodes. Quer conhecer os bodes? Mateus capítulo 7, volta. Vamos conhecer os bodes. Mateus capítulo 7. A partir do versículo 21. Esses são os bodes. Você vai ver que tem uma atitude muito diferente dos bodes e das ovelhas. Mateus 7, 21 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Porque bode parece ovelha, mas não é ovelha, até parece. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Bode faz bé, faz, mas não é ovelha. Parece, mas não é. 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, olha os meus números, olha os meus resultados. Não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha quantas expulsamos. Você já viu gente falar assim: olha, está vindo um pregador, ele é evangelista, ele já evangelizou mais de 5.000 pessoas pelo mundo. Aí Jesus olha para eles e fala assim: eu nem te conheço. Não, mas eu expulsei demônio, eu fiz isso, aqui. Não te conheço. É engraçado porque Jesus não está procurando pessoas que expulsam demônios. Jesus não está procurando pessoas que fazem sinais e maravilhas, curam. Sabe o que Jesus está procurando? Aqueles que granjearam seus talentos. Eu fui bom e você foi bom. Eu te perdoei e você perdoou. Eu te amei e você amou. Você visitou, isto, queridos, esses aqui, desses 3 versículos, 21, 22 e 23 de Mateus 7, são inúteis. Inúteis. São bodes. Quem Cristo procura? Aqueles que granjeiam os seus talentos. O que Deus deu para ele? Qual é o mérito de você expulsar um demônio? Nenhum. É pelo poder de Cristo. Nenhum. Você declara e ele foge por causa de Cristo, não por causa de você. Qual é o teu mérito em fazer sinais e prodígios se a virtude vem do Senhor? Nenhum. Profetizar, se você profetizar segundo Deus e aquilo acontecer, sabe o que é ser profeta? Preste atenção, queridos, não quero desmerecer, não é isso, mas é simples como isto. Deus chega para mim e fala assim: Diogo, Daniel precisa mudar essa e essa e essa atitude ainda hoje, senão ele vai morrer amanhã. Eu escutei. Chego para o Daniel: Daniel, Deus disse que se você não mudar isso, hoje, amanhã você vai morrer. Aí o Daniel não muda, amanhã ele morre. Todo mundo: o que é um profeta? De Deus, de verdade. É um homem que só repete o que Deus disse. Como é que tem mérito nisso, querido? Só repete o que Deus disse. Como eu disse, não quero desmerecer, mas se é um profeta de Deus, qual que é o papel dele? Então profeta não. Para ouvir esta voz de Deus, você precisa ser íntegro. E isso tem um preço. Mas qual é a função do profeta? Isso. Só isso. Nada além disto. E qual é a função do mestre, do evangelista? Está lá em Tiago 3. É ensinar, ser exemplo e dar testemunho. O profeta nem precisa dar testemunho. Por isso que Deus usou até Balaão. Até Balaão ele usou.
Já o sacerdote precisa ser exemplo, senão o chicote estrala para o lado dele. Qual é o mérito de profetizar? Segundo as palavras de Deus? Nenhum, querido. Qual é o mérito de expulsar um demônio? Pelo nome de Cristo. E eles estremecem ao ouvir o nome de Cristo. Isso não é mérito seu, nem meu. É de Cristo, Ele conquistou isso. E aí o que as pessoas querem apresentar? Aquilo que eles não têm mérito. O que é mérito? Mérito é você amar quem pisa no seu calo, você sofrer injúrias e ainda perdoar, você sofreu dano e ainda continuar glorificando a Deus. E isto é mérito. O mesmo Jesus vai falar aqui, nesse Sermão da Montanha. Que vantagem você tem de amar quem te ama? Que vantagem você tem de ser bom com quem é bom com você? Qual é a vantagem disso? Nenhuma. Quero ver você amar quem te odeia. Quero ver você interceder por quem te persegue. Isso é mérito, ele fala. Profetizar é só repetir o que Deus te disse. Expulsar demônio. Os demônios creem e estremecem o nome de Cristo. Você usa o nome dele, ele sai. Olha que coisa simples. Mas para as pessoas isso é muito mérito. Não é. Mérito é o que Estevão fez, sendo apedrejado e falando: Senhor, perdoa eles não sabem o que eles estão fazendo. É isso que o Senhor vai lembrar naquele dia. Não é quantos demônios ele expulsou, não é quantas pessoas ele curou. Isto não são os talentos que o Senhor tem e vai cobrar de nós, queridos. Não são esses os talentos, não são almas. Ele deu amor, é segundo a sua espécie. Ele vai querer achar em nós o que? Amor. Ele nos deu paz, o que ele vai querer achar em nós? Homens e mulheres pacificadores. E se não tiver isso para apresentar, é aí que a casa vai cair para o nosso lado. É isso que significa esta parábola. Portanto, granjear os talentos é simplesmente se parecer com Cristo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Aí você se torna manso e acha que isso é privilégio seu. Foi Cristo que te fez manso. Foi o Senhor que fez Moisés o homem mais manso da terra, um homem de pavio curto, que matava com as próprias mãos sem arma, pesado de língua. Qual é o mérito dele de ser manso? Nenhum. Agora, se ele foi manso com os outros, se ele cuidou dos outros, amou os outros, foi bondoso, visitou, deu de comer, deu de vestir, esse é ovelha. A parábola dos talentos vem nos ensinar isso, queridos, que o Senhor há de prestar contas conosco, e o que Ele vem buscar em nós e ver em nós é nada além daquilo que Ele nos deu, para que viéssemos a repetir. Lembra do credor incompassivo? O que o Senhor, o rei indignado, ficou com aquele homem? Eu te perdoei, você não perdoou? Trevas exteriores, ranger de dentes, condenação eterna. O que o Senhor vem, amados, buscar em nós, não é quantos demônios a gente expulsou, quanto a gente profetizou, línguas, quantas vezes você gira no culto. Ele não vem buscar isso. O que Ele vem buscar em nós é: cadê o amor? Cadê a pacificação? Cadê a mansidão? É isso. E que Ele possa encontrar em nós naquele grande dia todos esses frutos, amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos, Senhor, graça por tudo que o Senhor representa para nós. É necessário e precisamos, Senhor, da Tua ajuda para granjear os talentos que o Senhor tem nos confiado, para que o Senhor seja conhecido, para que o Senhor seja a referência. Senhor, precisamos granjear aquilo que o Senhor tem nos dado. Não estamos nessa terra, Senhor, para profetizar, para falar em línguas, para expulsar demônios. Sim, o Senhor nos levantou para isto.
Mas acima de tudo, muito mais elevado do que isto, o Senhor nos chamou para ser seus embaixadores, seus representantes. E como seremos representantes de um Deus que amou, perdoou, foi pacificador, se não exercemos isto, se não fazemos estas coisas? Sim, devemos e teremos autoridade sobre as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sim, isto é algo que o Senhor nos promete. Mas o que o Senhor espera de nós, encontrar em nós, é homens e mulheres parecidos com Cristo nas suas ações, não se escondendo através da inutilidade, mas, Senhor, sendo ousados em cumprir o seu papel a cada dia, Deus. Que possamos ser encontrados com estes, Pai. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Domingo às 18 horas, nosso culto da família.